Continuando a nossa disciplina Administração Eclesiástica, nós vamos falar um pouco sobre as assembleias administrativas da igreja. O que é uma assembleia administrativa? A assembleia administrativa é uma reunião para tratar dos negócios da igreja. Não é uma reunião para tratar de assuntos espirituais. Para isso existe o culto, mas para tratar dos assuntos legais ou administrativos. E falando nisso, existem dois tipos de assembleias administrativas na igreja. Existem as assembleias ordinárias, que elas estão na ordem sempre. Elas são, via de regra, regulares. Algumas igrejas ainda fazem assembleias mensais, algumas optam por bimestrais, por trimestrais, algumas a assembleia administrativa ordinária é anual. Isso vai variar de uma igreja para outra de acordo com o estatuto, porque a realização de assembleias ela é definida, é determinada pelo estatuto. Essa assembleia ordinária, porque está na ordem, ela é esperada, ela é previamente agendada e todos os membros daquela igreja sabem ou deveriam saber da periodicidade desta assembleia para tratar de assuntos normais e regulares da igreja, admissão e demissão de membros, relatórios financeiros e os negócios todos que são relacionados à parte administrativa desta igreja. Assembleias extraordinárias são assembleias não previstas. São assembleias que foram convocadas por uma razão específica e extraordinária. Aquisição ou alienação de um bem, demissão ou contratação de um novo pastor, de um novo obreiro, enfim, alguns assuntos extraordinários. Não são coisas regulares nem regulamentares da igreja. O nome da assembleia já diz extraordinário. As assembleias ordinárias são as regulares. As extraordinárias, elas são convocadas sempre que houver uma necessidade. O próprio estatuto, ele irá dizer com que antecedência, com que tempo de antecedência essas assembleias podem ser convocadas. Alguns 10 dias, algumas são convocadas com uma semana de antecedência, mas tem que haver, e no Estatuto da Igreja isso está definido, as extraordinárias são convocadas de que forma? No culto, através das mídias sociais da igreja, do site da igreja, via telefone. Normalmente existe um edital que é colocado no mural da igreja, de fácil acesso para toda a membresia, e as assembleias extraordinárias, elas não tratam de assuntos regulares, elas tratam de assuntos extraordinários. Via de regra, ela serve para tratar única e exclusivamente do assunto que motivou a sua convocação. Se é a demissão do pastor, se é a contratação de novo pastor, e a gente não usa muito esse termo contratação, parece muito profissional, convite ao pastor, mas na verdade é uma contratação. Então a assembleia ela serve para isso, para tratar do assunto que gerou a sua convocação, a sua existência. Então são as duas assembleias da igreja, ordinárias e extraordinárias. Igrejas grandes, igrejas bem estruturadas têm as suas assembleias dentro de uma periodicidade pré-definida, e isso é importante. Conheço algumas igrejas que ainda fazem mensalmente, o que era de praxe, o que era normal em todas as igrejas. Alguns anos atrás, 20, 30 anos atrás, era normal. Hoje, algumas igrejas optam por assembleias mais espaçadas e não mensais. As preliminares de uma assembleia administrativa. Para que a assembleia administrativa regular ou extraordinária, ordinária ou extraordinária, ela tenha um sucesso, ela tenha êxito, ela precisa ter algumas normas, algumas regras bem definidas e conhecidas, principalmente da liderança da igreja, mas de uma forma geral de toda a igreja. Ele depende
O sucesso depende de um preparo anterior. Via de regra, a diretoria, nós temos aqui uma imagem de uma diretoria reunida para discutir assuntos, e a diretoria organiza a ordem ou a pauta da assembleia para ser apresentada, aprovada e depois discutida dentro da assembleia, independente se ela seja ordinária ou extraordinária. As preliminares são muito importantes. A agenda do dia, via de regra, começa-se com um breve devocional. Não é dia do pastor pregar. Assembleia Administrativa da Igreja não é dia do pastor pregar 30, 40 minutos, fazer apelo, não. Um breve devocional, a leitura de um texto bíblico é espiritual, é necessário, legalmente, juridicamente não. Mas é de praxe que o pastor faça uma breve meditação. Breve meditação, pastor, por favor, breve. Breve é de no máximo 10 minutos. Uma oração e depois então tem a abertura, quando é declarada a abertura oficial, declaro aberta, assembleia ordinária ou extraordinária, tal, e aí vai ser o expediente, é aquilo que vai ser discutido, os assuntos, relatórios que vão ser lidos, que vão ser prestados. Normalmente é um relatório financeiro, mas pode ser relatório de secretaria, de comissões ou outros relatórios, informações, as mais diversas, leitura de cartas, de convites, de ofícios que a igreja recebe, assuntos gerais que vão ser definidos pela diretoria e apresentados nessa agenda ou ordem do dia, e o encerramento. O encerramento é muito importante. Nós temos duas formas de encerramento. Normalmente as igrejas optam por encerrar a assembleia no momento que esgota a pauta ou a agenda do dia. Isso é um risco muito grande, porque de repente eu já participei de assembleias que tiveram 4 horas de duração, 4 horas e meia de duração. Uma outra forma é, na abertura, definir-se o momento do encerramento. Independente de ter esgotado a agenda do dia, a pauta do dia, naquele horário a assembleia está encerrada e aí se convoca uma nova, ou na assembleia ordinária seguinte se discute os assuntos que não foram discutidos nessa. A igreja decide que forma acha melhor. Isso pode ser tanto no regimento interno, quanto pode ser definido na abertura da própria assembleia, mediante um consenso dos presentes. Mas tem que haver um encerramento, sim. Os assuntos não podem se prolongar e ficar de uma assembleia para outra. Uma boa organização faz com que a agenda do dia seja cumprida. Toda assembleia, ela tem uma ata. Ata é um documento, é um retrato, usando uma linguagem bem antiga, é um retrato do que aconteceu. É um documento técnico, cuja redação é técnica. Não é escrever de qualquer forma. Então, em primeiro lugar, nós temos um livro de atas. Hoje, algumas igrejas optam por atas avulsas, que são registradas em cartório e são depois arquivadas, mas o livro de atas ainda é usado, é muito usado, e é interessante porque ficam todas as atas juntas. O registro em cartório não, você registra o livro e todas as páginas do livro são rubricadas, tal, e depois o encerramento também é registrado, ou você pode, dependendo da ata, se for alienação ou compra de bens, algumas coisas assim, exige o registro da ata para que ele tenha validade, que ela, ata, tenha validade legal. Então, lembre-se disso e, junto com a sua igreja, com uma orientação técnica de um advogado da área ou de um contador, você vai definir quando e como será necessário fazer. As particularidades de uma ata são muitas, o tempo nosso aqui é exíguo, eu não tenho como falar de tudo, mas algumas coisas assim bem definidas. A ata, ela é redigida de uma forma contínua, não existe observação de parágrafos na ata. Você não faz parágrafo a cada assunto. A ata é redigida de uma forma contínua do início ao fim. O cabeçalho normalmente é o mesmo.
a igreja batista, a igreja tal, reuniu-se no seu templo sede em tal data, sob presidência do pastor ou do presidente fulano de tal, em assembleia, e assim vai discorrendo onde foram tratados assuntos, e aí vai enumerando. Os números em uma ata não são grafados em forma numérica, mas sempre por extenso. Você não coloca o numeral, você coloca a palavra. O 1 não é o número 1, você escreve 1 e assim sucessivamente. Não existe você escrever números que seriam facilmente rasurados ou adulterados de acordo com interesses espúrios. Então você vai fazendo isso. As propostas vencedoras, elas são sempre registradas em atas. Propostas derrotadas, propostas vencidas, só serão registradas em ata se forem temas extremamente relevantes e se a Assembleia decidir que a proposta perdedora, o seu proponente, o seu apoiador, o número de votos seja registrado. Via de regra, não. Se coloca apenas a proposta vencedora. Essas são algumas particularidades da ata. A ata é redigida normalmente pelo primeiro secretário. Na ausência dele, segundo ou segunda secretário ou secretária faz a redação da ata e, em algumas circunstâncias muito peculiares e especiais, se elege um secretário ad hoc para fazer aquela ata em questão. Na ausência dos dois secretários, primeiro e segundo, elege-se um secretário ad hoc ou numa festividade ou num evento denominacional na igreja que exija uma ata, então a organização de uma igreja nova, alguma coisa assim, então elege-se na Assembleia um secretário ad hoc para aquela Assembleia, para aquela ata. São algumas peculiaridades, algumas particularidades da ata. Na sua apostila você tem alguns detalhes a mais. Nos livros da bibliografia recomendada existem muitos detalhes e você pode conversar com o seu pastor, você pode conversar com um contador ou com um advogado, caso necessário, que ele vai lhe explicar com detalhes. Como eu disse, o nosso tempo e o propósito dessa aula não permite que a gente discorra demais sobre o assunto. A abertura da ata é, como eu disse, aos tantos dias de tanto mês, a instituição tal, a igreja tal, reuniu-se em tal lugar, templo sede ou não, aí vai ser definido ali, sob presidência de fulano de tal e sucessivamente. O encerramento se dá normalmente da seguinte forma: às horas tanto, às 20 horas e 45 minutos, às 21 horas, às 23 horas e 50 minutos, às 2 horas da manhã, quer dizer, não importa a hora que a Assembleia terminou, às tantas horas e tal, nada mais havendo a tratar, a tal horário, a Assembleia foi, pelo seu presidente, declarada encerrada. É assim que se dá o encerramento de uma ata. Eu, fulano de tal, secretário, primeiro secretário, segundo secretário, secretário ad hoc, lavrei a presente ata, que após a sua aprovação em Assembleia, pode ser na mesma ou na seguinte, após a aprovação vai por mim assinado pelo presidente e algumas igrejas, todos os membros presentes assinam na própria ata. Em algumas, já vou falar sobre o livro de presença, tem um livro de presença, então apenas o secretário e presidente da Assembleia, pastor ou presidente da igreja, assinam a ata após a sua aprovação. Basicamente isso. Maiores dúvidas? Procure seu professor, converse com ele, que também deve estar habilitado para lhe dar as informações. O livro de presença, ele se faz necessário para registrar o número de membros. É um livro específico para isso, não é uma folha avulsa, não é um caderno que vai se perder depois. Normalmente a igreja mantém um livro de atas que funciona como livro de presença. Há um cabeçalho, lista de presentes na Assembleia, número tal, em tal data, em tal local, e aí todos os presentes assinam de uma forma legível
colocam o seu nome e assinam ao lado. Algumas igrejas já trazem a relação nominal dos membros, os membros presentes assinam ao lado, mas é importante, em alguns documentos, quando se exige maioria dos membros como quórum para a Assembleia, que é uma outra coisa muito importante, as assembleias, elas precisam de um quórum definido no estatuto, as extraordinárias e as ordinárias, ou no regimento interno, esse quórum mínimo, que é estatutário, como eu disse, ele permite a realização ou não. Ah, tá chovendo, tá muito frio, tem sei lá o que aconteceu, deu um furacão na cidade, aparecem 3 membros, não tem quórum para uma assembleia, seja ordinária, seja extraordinária, mesmo, a não ser que essa igreja só tenha os 3 membros. Então, se a igreja tem 50, 60 membros e aparece 5 ou 6, ela não tem quórum. Normalmente, em primeira chamada, metade mais um dos membros presentes. Em segunda chamada, com um número tal, em terceira chamada, com 1/3 dos membros. Menos do que isso, você não tem legalidade, ela pode ser judicialmente contestada. Então, cuidado com o quórum. E os membros presentes assinam o livro de presença. Nós chegamos agora a uma parte extremamente importante, que são as normas parlamentares. É a forma de conduta do membro em uma assembleia administrativa, seja ela ordinária ou extraordinária. Toda assembleia, para ter êxito, para ser bem conduzida e bem realizada, ela precisa de normas, ela obedece a normas. As câmaras de vereadores, as assembleias legislativas estaduais, a Câmara dos Deputados, o Senado, obedece, toda e qualquer instituição em assembleia obedece a essas normas parlamentares. Existe um nível de conduta, uma regra de conduta a qual todos devem se submeter. Às vezes a gente vê no Senado ou na Câmara um deputado ofendendo o outro. E para ofender ele diz, Vossa Excelência é um safado, é um canalha. Ele não pode só dizer que é um safado ou um canalha, porque ele estaria quebrando o decoro parlamentar. Então ele xinga usando Vossa Excelência, que é um pronome de tratamento aceito, que ameniza, é um suavizador linguístico do canalha, do safado ou da ofensa como um todo. É lógico que na igreja a gente espera, embora algumas assembleias sejam extremamente tensas e tumultuadas, a gente espera que haja um comportamento condizente com os princípios cristãos, uma postura ética cristã, um comportamento coerente com os princípios bíblicos. Mas as normas, as regras são essas. Em primeiro lugar, propostas. A proposta, ela tem que ser feita por um membro em plena comunhão, e toda proposta, ela deve ser apoiada por outro membro em plena comunhão. Nenhuma proposta sem apoio é posta em votação. Uma proposta sem apoio, ela deixa de existir. Na ata, o proponente e o apoiador são registrados na proposta vitoriosa. Uma sugestão da mesa, ela deve ser transformada em proposta pelo plenário para ter validade e apoiada. 2, 3 propostas são postas em votação pela ordem de apresentação. A proposta que vem da mesa tem sempre prioridade, as demais 2, 3, 4 propostas até, elas são pela ordem que foram apresentadas, então elas são colocadas em votação. O uso da palavra. Gente, não é qualquer pessoa levantar e usar a palavra. A pessoa levanta a sua mão e diz, em alto e bom som, não precisa gritar, peço a palavra, senhor presidente. No momento oportuno, terminando a sua fala, o presidente vai conceder a palavra àquela pessoa. Se 2 pessoas se levantarem ao mesmo tempo para pedirem a palavra, preferencialmente se dá a palavra à pessoa que estiver mais distante da mesa.
Não é o mais velho, o mais influente, o mais bonito, o mais importante, o mais rico, não. É a pessoa que está mais distante da mesa que recebe a palavra, se dois pedirem a palavra ao mesmo tempo. Às vezes um dos secretários fica atento ao plenário, a pessoa gesticula, levanta sua mão, faz um sinal e o secretário anota na lista de espera ali as pessoas que vão falar e quando chegar o seu momento o presidente vai lhe ceder a palavra, lhe ceder o uso da palavra. Não há possibilidade, de acordo com as normas parlamentares, de alguém levantar e sair falando. Está errado, é falta de ética, é falta de educação. A pessoa pede a palavra. Quando a palavra for concedida, ela vai falar. Não antes e ela não vai interromper ninguém. Emendas, às vezes uma proposta recebe uma emenda, olha, a proposta até é boa, mas tem um detalhezinho que tem que ter um acréscimo, uma subtração, uma emenda à proposta. Primeiro vota-se a emenda, depois a proposta com a emenda, como emendada. Você não vota uma proposta para depois emendar. É o que acontece hoje na política brasileira, tem-se a constituinte e aí vivem votando emendas e algumas alterações e substitutivos ao que já tem. Então se vota a emenda, uma vez aprovada a emenda, se não for aprovada, vota-se a proposta original. Se a emenda for aprovada, se faz a nova redação com a emenda e daí se vota como emendada. Ok? Comissões. Pode-se eleger comissões para discutir um assunto, seja ele qual for. Essa comissão é eleita pela Assembleia na hora, entre os membros presentes e essa comissão ela tem duração até encerrar o seu trabalho, até apresentar o seu relatório. No momento que ela apresenta o seu relatório, seja ele qual for, ela deixa de existir, ela se extingue. Comissões eleitas em Assembleia funcionam assim. Não são comissões permanentes, são comissões que têm um prazo de validade definido pela própria Assembleia ou até o cumprimento da sua função, do seu objetivo. Votação, algumas igrejas optam pela votação em cédulas, é mais trabalhoso, é mais difícil, o estatuto vai definir e o regimento interno vai definir quais votações são feitas em cédula. Normalmente se faz a votação pelo levantar da mão. Lembrando que eu já falei antes que deve ser definido no estatuto ou no regimento interno a idade mínima para participar da votação, para votar e ser votado. Votação, a primeira proposta é votada em primeiro, a segunda, a terceira, sucessivamente, na ordem de apresentação. Via de regra, é levantando a mão e os votos são contados. Aquele hábito que os senadores e deputados têm, quem é favorável permanece como está. É muito complexo e é muito difícil de você perceber e contar e contabilizar os votos. Então, o melhor é levantando-se a mão. Dizer sim ou dizer não, você não tem como contabilizar. Então, levanta-se a mão e o secretário, ou alguém da mesa, ou alguém escolhido pela Assembleia para a contagem de votos, essa pessoa ou essas pessoas irão contar. Quando o voto é secreto, é em cédula, existe uma comissão de escrutínio que é eleita pela própria Assembleia para funcionar naquela Assembleia específica. Pela ordem. Gente, o pela ordem é um mecanismo muito interessante, muito importante. Alguém está discutindo um assunto e está fora de contexto. Não é, aí a pessoa fala, mas não tem nada a ver com o que está sendo discutido. Qualquer membro pode levantar-se com um pela ordem, senhor presidente. O pela ordem tem prioridade sobre qualquer processo. Então ele vai apresentar a sua objeção. Colega ou irmão, a pessoa está fora do contexto. E aí ele vai sentar e a mesa vai acatar ou não o pela ordem. Eu lembro que eu participei de uma assembleia a nível nacional da denominação e no momento que foi começar a contagem dos votos pelo levantar a mão, a pessoa que ia contar os votos era o proponente de uma das propostas em votação. A pessoa propôs
alguma coisa e na hora de contar os votos o presidente disse: fulano, vem cá, ajuda a contar os votos. Imediatamente eu levantei minha mão, pela ordem, senhor presidente. O presidente me passou a palavra e eu disse: olha, um dos proponentes está contando os votos, isso é antiético, é ilegal. Sentei. Aí o presidente percebeu o que ele havia feito involuntariamente e substituiu o proponente, colocando uma outra pessoa neutra para contar os votos. Porque o cara vai contar os votos de uma proposta que ele, ou contra a proposta que ele apresentou. É antiético, não deve acontecer assim. Pela ordem funciona dessa forma. Objeção: qualquer membro pode objetar um assunto, uma discussão. Quando ele diz: olha, faço objeção, a mesa vai definir se aceita ou não. Se acatou a objeção, aquele assunto deixa de ser discutido, fica sobre a mesa ou vai, que é um outro expediente, ou simplesmente, se foi acatado e a maioria dos presentes votou pela objeção, o assunto sai da pauta, o assunto sai da ordem do dia, não é mais discutido. E o encerramento, como eu disse antes, ele pode se dar mediante o esgotamento da pauta do dia ou ele pode se dar pelo horário previamente definido. Então, quando deu o horário, o presidente, se foi essa a opção, o presidente da mesa diz: olha, chegamos ao horário previamente definido, declaro encerrada a presente assembleia, os assuntos que ficaram serão empurrados para a próxima. Essas são as normas parlamentares, são extremamente importantes para o bom andamento das assembleias, para que as assembleias funcionem como precisam e devem funcionar, sem tumulto, sem problemas maiores. Voltamos com uma outra videoaula, continuando essa matéria extremamente importante que é administração eclesiástica, para que você, repito, tenha um ministério frutífero, abençoado e de excelência administrativa e ministerialmente falando.